E aí, gente, Paula Lucas aqui, e hoje a gente vai aprender a fazer essa animação frame a frame do gatinho curtindo seu bambolê, que vai ajudar a gente a aprender melhor alguns princípios de spacing, exagero e smear. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o nosso Animate, clicar em criar. Vou criar uma composição aqui de 1080 por 1080 para ela ficar quadrada e uma taxa de quadros de 24 quadros por segundo. Temos aqui a nossa janelinha do Animate aberta e a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar o nosso arquivo. Vou apertar Ctrl Shift S e salvar. Com o nosso arquivo salvo, agora eu vou apertar em arquivo, importar para o palco e vou trazer o nosso arquivo do Style Frame para a nossa composição. Pronto, temos o nosso gatinho aqui. Tô vendo que ele tá bem maior do que eu quero, então eu vou apertar em Q. Vou apertar Shift para deixar ele do tamanho que eu quero certinho aqui para nossa composição. Agora eu vou aumentar a nossa linha do tempo para que ela tenha 16 frames de exposição. Para isso eu vou clicar aqui nessa camada 1 que está importado o nosso Style Frame e vou apertar F5. Vou clicar 2 vezes na camada, colocar o nome certinho dela, que é Style Frame. Vou clicar com o botão direito, transformar ela em guia para não aparecer no nosso export. E já vou logo em propriedades, clicar com o botão direito, propriedades, opacidade 50. Perfeito, agora ela está com a transparência. Agora eu vou criar uma nova camada aqui, na nossa linha do tempo. Vou animar ele por 2. O que significa isso? Um desenho vai se repetir por 2 frames. E eu vou fazer isso clicando F6 e andando para o lado para a nossa linha do tempo com o ponto. Essa vai ser a nossa camada do RAF. Então eu vou clicar 2 vezes nela e chamá-la de RAF. O que significa isso? Significa que vai ser o esboço da nossa animação, onde a gente precisa ver se está tudo funcionando direitinho, se está passando a ideia do movimento, se tem fluidez, e a gente vai fazer isso agora. Agora a gente vai fazer a nossa primeira pose, que é a pose de storytelling. Ela serve basicamente para, numa tradução literal, contar a história do que está acontecendo com o nosso gatinho. Então eu vou apertar aqui no nosso lápis, ele está aqui com um traçado em 8 e eu vou começar a fazer. Como ele aqui já está na pose certinha que a gente quer do bambolê, eu posso usar esse desenho aqui já como uma base. E o importante agora é fazer a nossa primeira pose do RAF de uma forma bem solta, para a gente não ter esse problema de precisar refazer ela depois, pra gente ter muita liberdade de poder mexer nesse desenho. Então não é um momento que a gente vai se importar tanto com a precisão das linhas. É bom a gente ter um volume mais acertado, assim, não viajar tanto no volume, sabe? Dele mudar muito entre uma pose e outra, mas o ideal é ter o movimento mais preciso mesmo, sabe? Ter a velocidade já clara, a fluidez, tudo isso. Então, temos o nosso primeiro frame aqui, ele é um frame de storytelling, ele tem a importância de contar pra gente o que tá acontecendo, certo? Na nossa ação, a gente precisa olhar pra ele e entender que ele tá nessa posição aqui. E eu vou, inclusive, escrever aqui em cima ST, pra a gente já saber que se trata do storytelling e a gente não se perder nesse meio do caminho. Agora a gente vai aqui para o próximo frame, eu vou mexer aqui na linha do tempo e vou ativar aqui em cima o papel de transparência ou o New Skin. Agora aqui eu vou fazer o outro storytelling, que é ele basicamente indo com a barriguinha para o outro lado, pro lado direito, mexendo o bambolezinho. Para facilitar a nossa vida, eu vou chegar aqui, vou dar um Ctrl C nesse frame e para o frame seguinte dar Ctrl Shift V, vou apertar V, clicar com o botão direito, clicar em transformar, inverter horizontalmente. E esse aqui vai ser o nosso segundo storytelling, que ele basicamente vai estar com a pose invertida. Se a gente desativa aqui o nosso Uniskin, a gente já vê esse movimentinho dele funcionando. A gente tem 2 storytellings, o primeiro e o segundo, que são 2 poses importantes para a gente contar a história que está acontecendo aqui. Agora eu vou adicionar mais alguns intervalos entre eles. Então eu vou aumentar aqui o primeiro apertando F5 até o 8 e o segundo eu vou, mesma coisa, apertar nele e apertar F5 até o 16. Vou selecionar aqui o repetir, ou Alt Shift L, colocar
e ver se esse tempo tá legal. Pra mim tá legal, pra mim tá funcionando bem. Essa é uma boa maneira pra você ver se a sua ação tá com o tempo que você quer de verdade. Você deixa os dois storytellings por algum tempo. Esse aqui eu deixei por 16 frames, que depois de alguns testes eu vi que funcionou. Geralmente, o movimento em bambolê precisa ser constante, mas aqui a gente quer valorizar as duas poses, quer enfatizar a ação pra ficar mais carismática pra quem tá assistindo. Então a gente vai criar aqui uma aceleração para poder fazer mais frames perto dos storytellings e mostrar o esforço que o nosso gatinho tá fazendo. Então o primeiro intervalo que eu vou fazer aqui, ó, a gente tem a nossa primeira pose, que é o storytelling. Vou andar 2 casinhas aqui, 2 frames, apertar F6, criei um keyframe novo. Vou apertar Shift F5 para diminuir esse espaço todo entre elas, né? Selecionar aqui, apagar e vou habilitar o nosso Onion Skin. Essa nossa segunda pose, a gente pode considerar um breakdown. O que significa isso? É um intervalo que ele tem uma certa importância. Não tem uma importância para ser um grande keyframe que conta a história, mas ele consegue ter informações importantes. E por que ele vai ter uma informação importante? Eu quero que ele esteja bem próximo à nossa primeira pose, essa aqui, e eu quero que ele não saia de uma maneira totalmente robótica. Eu quero que as partes do corpo dele tenham intenções diferentes. Quando a gente começa a se movimentar, a gente não se movimenta igual um robô, mexendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente mexe primeiro um braço, às vezes primeiro a cabeça, e é isso que a gente vai fazer no nosso gatinho. Ó, ele tá aqui na nossa primeira pose, e eu quero que ele venha pra cá. Então, eu vou primeiro mexer um pouquinho mais a barriga e mexer menos a cabeça e o braço. Fui pro nosso segundo frame, vou botar aqui um BD, de breakdown, e vou ativar o nosso Onion Skin aqui em cima. Bom, a gente sabe que a gente quer que a cabeça que estava aqui venha pra cá, a cabeça tá fazendo esse movimento e a barriguinha tá vindo nessa direção, certo? Então, a barriga eu vou mexer ela um pouquinho, lembrando que assim, eu não quero mexer muito nele, sabe? Porque eu quero que ele dê a sensação de estar acelerando, ou seja, um desenho tem que estar mais pertinho e aos poucos ele vai se afastando. Isso vai dar a sensação de aceleração. Vou mostrar um exemplo já já. E aqui ele já tá dando uma afastadinha legal, né? E a gente tá vendo aqui que o braço tá abaixando. Então eu vou querer segurar um pouquinho mais essa pose aqui do bracinho. Então eu vou fazer ela só um pouquinho mais embaixo, que a gente quer segurar um pouquinho mais essa pose. Isso traz um pouco mais de naturalidade na nossa animação. Quando a gente não faz as ações todas ao mesmo tempo, quando tem um atraso. Aqui, esse bracinho, ele tá aqui e a gente quer que ele vá pra cima, certo? Então, eu vou fazer ele dando uma leve inclinadinha, como se ele estivesse já começando a fazer um movimentinho. Ó. Tá começando a andar, mas ele não mexe tanto assim. Aqui, ó, a gente já pode fazer uma quebra da linha de ação já, porque ó, a linha de ação dele, se a gente observar, tá assim. E a gente quer que fique assim, certo? Então aqui a gente já pode começar dando uma quebrinha, que aqui tem um bom indicativo da linha de ação, tá vendo? Então aqui a gente já pode começar a fazer essa quebra. Os pezinhos eu não vou fazer ainda porque eu quero que os pezinhos se mantenham sempre no mesmo lugar, então não vou me preocupar muito com eles agora. Aqui, a nossa cabeça, a gente tá vendo que quer que ela vá pra esquerda, certo? Mas eu não vou começar a mexer muito nela ainda. Então eu vou só jogar um pouquinho. Olha a diferença de uma para outra. Só um pouquinho pro lado, não vai ser muito não. Agora, no nosso próximo frame, eu quero criar a impressão de que ele está acelerando. Para isso, vamos criar aqui mais 2 frames na nossa composição. Seleciona aqui e aperta F5 2 vezes. Clica pro ladinho, aperta F6, criou um keyframe diferente e deleta o que a gente tem aqui. Eu quero criar a sensação de aceleração, então o nosso próximo frame ele precisa estar um pouquinho mais afastado do nosso keyframe inicial. E eu quero que esse keyframe tenha um smear. O que significa isso? Ele meio que simula uma câmera com uma exposição longa, sabe? Quando fica tudo meio borrado, ele ajuda a dar um intervalo mais alongado, a dar plasticidade para o movimento e intensificar essa sensação de que ele está sendo rápido. Vamos fazer aqui. Então aqui, eu vou fazer a cabecinha dele um pouco mais no meio, entre os dois, mas ainda assim pendendo mais para o nosso lado anterior, fazer ela um pouquinho mais distorcida.
Aqui eu não tô mantendo tanto volume porque eu quero que ela tenha essa sensação de estar meio borrada, sabe? Então aqui ele vai ficar um pouco assim. Nos nossos braços a gente pode fazer um intervalo como se ele abraçasse os dois lados um pouco, sabe? Que ele vai passar bem essa sensação. Aqui na barriguinha a gente não quer ele tão próximo do nosso verdinho, que é o nosso próximo storytelling, mas também não quer ele grudadinho que nem o anterior foi, para poder justamente dar a sensação que ele tá acelerando. E eu vou exemplificar isso já já, assim que a gente tiver esse framezinho pronto. Aqui na barriguinha a mesma coisa, acho que é um pouco mais afastado, mas não tão próximo do outro. E aqui entre essas duas mãos a gente vai fazer como se fosse um borrão mesmo, entre as duas para criar essa plasticidade de movimento. E a gente vai testar depois. É sempre importante a gente ir fazendo e testando. Bom, ficou assim a nossa pose, que eu vou chamar ela de smear, pra gente não se perder. Vou tirar a visualização aqui do nosso style frame, vou copiar e colar nossos pezinhos aqui pra gente facilitar a nossa vida. Ctrl C no frame anterior, Ctrl Shift V. Vamos flipar nossos frames para ver se eles estão funcionando. Aqui o primeiro, aqui o nosso breakdown. Ó, tá vendo aqui? Ele já teve uma quebra da linha de ação, mas a nossa cabeça não mexeu tanto. E eu não mudei ele tanto em comparação com o anterior, justamente para causar essa sensação de que ele vai demorar para sair da pose e para também enfatizar essa nossa pose. A gente quer que ela seja mais vista. Então aqui a gente tem o nosso breakdown. Aqui tem um smear, e do smear foi pro nosso storytelling. Vou flipar sempre para ver se está funcionando o movimento, que eu vou criar o nosso polegarzinho. Ó, aqui esse braço não gostei, a gente corrige, tá vendo? Quero que ele dê mais a sensação de que tá saindo do lugar. Ó, já melhorou. No nosso próximo keyframe, eu quero que ele chegue no storytelling, mas que ele já chegue exagerando, para criar a sensação de que foi rápida a chegada. Então eu vou clicar aqui no nosso smear, apertar F5 duas vezes, F5, F5, andar para o ladinho, apertar F6, selecionar esse frame e deletar, ativar o nosso Onion Skin, e aqui a gente vai criar uma pose de exagero. Então, ó, eu quero que a nossa barriga aumente aqui um pouquinho e a gente pode intensificar a nossa linha de ação. Ela tá assim, eu posso deixar ela um pouquinho mais exagerada. Ó, a gente pode notar aqui, por exemplo, a barriga a gente vai exagerar bem, mas o braço pode estar chegando ainda, certo? Então a gente pode fazer o nosso bracinho chegando. Então ele vai estar aqui, o nosso outro bracinho pode estar fazendo esse movimento aqui, certo? Aqui a nossa linha de ação pode estar um pouquinho mais curvada, para exagerar esse movimento. Pezinho a gente não precisa se preocupar agora. E a cabeça pode estar chegando também, ela não precisa também estar no exagero, ela pode estar mais próxima aqui. E para o frame anterior, copiar o pezinho. Para o nosso frame de exagero, Ctrl Shift V, colar o pezinho. Aqui em cima eu vou escrever exagero, já sabemos onde a gente está pisando, né? E aí aqui eu vou ver como é que está funcionando. Aqui a gente pode apertar o repeat para ver como está fluindo essa parte da animação. Acho que eu vou deixar exposto mais um tempinho aqui. Esse bracinho aqui do exagero, a gente pode fazer ele seguindo o caminho melhor da mão. Então a gente pode ver aqui o caminho que ele está fazendo. Como ele é um quadro bem próximo, não é muito bom que ele esteja muito diferente também, porque ele está bem pertinho. Então, ó, desse para esse, não tem tanta diferença assim. De volume, de pose, sabe? Isso que eu quero dizer. Ó, desse pra esse também, o bracinho direito aqui tá fluindo bem. Beleza, vamos dar uma observada aqui, ver como é que ficou. E se a gente já gostar, a gente pode fazer a mesma coisa do outro lado, quando ele vai voltar com a nossa barriguinha. O que eu quero dizer quando ele acelera, vamos observar aqui. Por que eu digo que ele tá acelerando? Do primeiro keyframe pro segundo, vamos observar aqui a nossa linha da barriga. Do primeiro keyframe pro segundo, ó, ele mexe muito pouquinho. Agora, do segundo pro terceiro keyframe, ó, já mexe mais. E agora, do terceiro keyframe que a gente tem pro quarto, ele mexeu muito. Então, esse movimento acelerou. Ó, aqui para esse, devagar, aumentou um pouquinho, e aqui, val, foi bem rápido. Então esse movimento, ele deixou bem claro que está acelerando por causa desse spacing. Se a gente ligar o Onion Skin aqui e ver a trajetória dele, a gente consegue observar como ele foi
aumentando esse espaço entre os keyframes. Olha a diferença de espaço. Por isso que o spacing é tão importante, porque ele faz a gente ter essa sensação de velocidade no movimento. E agora aqui, ele tá no exagero. Do exagero pro próximo storytelling, ele desacelera. Ele tá mais devagarzinho. E agora a gente vai fazer a mesma trajetória, só que pro outro lado. A gente vai seguir a mesma ideia que a gente seguiu. Ou seja, do storytelling, a gente vai para esse breakdown, que é basicamente sair da nossa pose, sem tirar tudo de uma vez. Depois a gente vai fazer uma pose de smear, que é quando ele tá com uma velocidade bem grande. E depois a gente vai pro exagero, só que do nosso outro lado. Vamos fazer? Vamos simplesmente copiar nosso primeiro keyframe de storytelling e jogar bem aqui pro final, para já facilitar a nossa vida. Aqui a gente já sabe que vai ter mais ou menos uns 3 intervalos, então já pode marcar 3 intervalos com F6 e pontinho para andar para o lado ou simplesmente mexendo aqui no nosso cursor. Esse aqui eu vou deixar Storytelling 2 para facilitar a nossa vida. E agora aqui eu vou deletar esses próximos frames. Bom, desse lado aqui o primeiro que a gente fez foi o nosso breakdown para ele sair. Podemos fazer aqui também, que vai seguir mais ou menos a mesma lógica. A barriga vai para cá, o verde está na frente, né? E a cabeça vai para a direita. A cabeça a gente quer que ela fique quase no mesmo lugar. Se você quiser inverter aqui também, fazer a cabeça indo mais rápido, pode ser também. Às vezes pode dar uma dinâmica legal. Ó, tá vendo? Vou deixar a cabeça quase no mesmo lugar aqui. A mão eu quero que ela dê uma atrasada também. Então, a gente sabe que a trajetória dela vai ser pra cá. Então eu vou fazer ela vindo mais devagar também. Aqui a gente pode deixar o space um pouquinho maior do que em relação à cabeça. Aqui a gente pode fazer uma quebra já da nossa mão, indo pra cima. Aqui eu selecionei com V e vou jogar um pouquinho pra cima. Ó, sempre flipa pra ver como é que tá ficando, como é que tá funcionando. Aí aqui, a mesma coisa, ó. Posso já quebrar um pouquinho essa linha de ação, fazer ela ficar um pouquinho mais retinha. E pronto, temos a nossa Breakdown 2. Anotando aqui pra gente saber onde a gente tá. Agora a gente vai fazer o nosso outro Smear. Esse Smear vai ser bem parecido com aquele outro. Então a gente faz aqui um pouco mais distante a nossa cabeça. Pode deixá-la um pouquinho mais deformada. Ó, aqui a gente segue... Olha, tá vindo pra cá, né? Então a gente pode seguir esse movimento aqui. Aqui ele tem que estar um pouquinho mais distante do nosso storytelling, do nosso primeiro keyframe. Aqui, ó, esse bracinho tá vindo pra cima. Então posso tentar seguir essa trajetória aqui. Deixar ele um pouquinho mais próximo do verde. Beleza. Temos o nosso Smear aqui. Próximo keyframe, a gente vai fazer o exagero pro outro lado. E essa é basicamente a nossa última pose dessa animação. Olha que maneiro. Já vou escrever aqui, exagero 2. A cabeça, como a gente fez no outro, a gente pode fazer ela quase chegando, mas não 100%, para ter essa diferencinha. O bracinho, a gente pode fazer ele quase chegando também. Aqui essa linha de ação, a gente pode intensificar ela um pouquinho mais. Esse ângulo, que é uma pose de exagero. A barriguinha, podemos dar uma engordadinha nela, podemos puxá-la um pouquinho mais. O bracinho pode estar um pouquinho mais próximo. Já pode estar bem mais ou menos aqui, onde é. Ó, essa pose aqui eu tô achando que não tá funcionando tão bem, então eu posso voltar e dar uma arrumadinha, ó. Já tá funcionando melhor. Beleza, nossa pose de exagero 2. Vou selecionar esses keyframes aqui que não estão servindo pra gente. Apertar Shift F5, beleza? Copiar nosso pezinho aqui pros outros, que o pezinho a gente não vai querer que mude muito. Maravilha, vamos ver como ficou? Apertei aqui o repetir, apertar play, vou apertar Enter. E agora a gente vai parar e ver como é que tá esse movimento. No geral, tá funcionando bem, tá com um time legal e o movimento tá fluido. Tá fazendo exatamente isso que a gente quer. Tá dando ênfase no primeiro storytelling e no segundo storytelling também. Tendo feito o RAF do nosso corpinho, vamos fazer agora o nosso bambolê. Então eu vou clicar 2 vezes aqui na camada do corpo, botar RAF corpo, criar uma nova camada, criar os keyframes para ela, apertar F6, apertar ponto
para ir para o lado direito da timeline. Então, aqui eu já vou botar Raf, clicar 2 vezes, botar Raf, underline, bambolê. Vou ativar o nosso Style Frame aqui para a gente ver e vou criar o nosso bambolê. Cliquei aqui, coloquei uma outra cor, tô no lápis, vou trancar nossa camada do corpo. Vou deixar aqui um tamanho do traçado parecido com o do bambolê no geral. Esse aqui tá bom. Vou deixar o traçado em 35 e vou criar aqui ele baseado na nossa referência. Tentar deixar ele mais certinho possível, então eu vou clicar aqui, vou suavizar ele, apertar o A para a gente poder ver o que está acontecendo aqui com os nossos pontos, com o pontinho dos Beziers e com Alt ou Option para quem usa Mac. Eu consigo mexer no nosso Bezier. Eu aperto V, aí com essa setinha preta eu consigo ajustar mais ou menos algumas partes. Então, maravilha. Temos aqui nossa primeira pose. Agora a gente vai fazer ele, dar um Ctrl C, jogar ele no nosso outro Storytelling. Ctrl Shift V e só arrasta para o ladinho para a gente entender o que está rolando aqui. Beleza, a gente quer que ele passe pelo nosso gatinho, né? Mas ele precisa ter um movimento de arco para isso, para dar um realismo até para o nosso movimento do bambolê mesmo. Então eu vou ligar o Onion Skin aqui, dar um Ctrl Shift V, ele está entre os 2 keyframes, eu vou jogar ele um pouquinho para baixo e um pouquinho para o lado para dar a mesma coisa que a gente falou antes, para o nosso bambolê também tá acelerando. E aí a gente pode comparar aqui, no nosso segundo keyframe, a gente vai dar um Ctrl C aqui no nosso bambolê do Storytelling, Ctrl Shift V. E agora eu quero que ele abaixe só um pouquinho e vá só um pouquinho de nada pro lado. Ó, mexeu um pouquinho e pau, mexeu um pouquinho mais aqui. Acho que ele mexeu muito até, então eu vou jogar ele mais pro lado ainda. Aproximar aqui, vou tirar a visualização do nosso Style Frame, que a gente não tá precisando disso agora. Então olha, aqui no nosso primeiro frame de Storytelling, ele tá bem aqui. No nosso segundo frame de Breakdown, ele tá um pouquinho, se mexeu bem um pouquinho. E nosso próximo de Smear, ele se mexeu bem mais. Mas eu acho que ele podia se mexer um pouquinho menos. Então eu vou arrastar ele um pouquinho pro lado, pra não mexer tanto assim. Mas ele também foi mais pra baixo, tá vendo? Ó, aqui tá bem mais embaixo. Agora aqui, no nosso de exagero, ele já vai estar bem mais próximo do nosso Storytelling. Só que ele vai estar ainda seguindo essa trajetória de quem tá vindo de baixo, né? Que o nosso anterior tá vindo de baixo. Então a gente quer que ele também esteja. Vou desativar o Onion Skin e a gente vai ver se tá funcionando. Ó, tá bem aqui, saiu devagarzinho. Ó, aqui já tá quase no meio e aqui já tá no nosso exagero. Aí a gente pode ir flipando aqui, passando pelos frames para ver se está funcionando. E aí agora, fazer a mesma coisa. Vamos copiar aqui esse do nosso primeiro Storytelling, jogar aqui para o último, que é basicamente a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl Shift V. Primeiro, vamos praticamente copiar esse Smear aqui, dar um Ctrl C, o nosso primeiro Smear, e nosso segundo Smear já está um Ctrl Shift V, mas a gente quer que ele vá um pouquinho mais para cima, que aí ele vai fazer bem um movimento de arco, um movimento de círculo mesmo. Ele vai passar, vai subir e vai voltar. E aí vai ficar bem redondinho o nosso movimento. Agora o nosso Storytelling 2, a gente vai copiar Ctrl Shift V para o nosso Breakdown 2. A gente vai, ó, a gente já sabe qual vai ser o futuro e o passado dele. Então a gente pode arrastar ele só um pouquinho para cima e pro nosso lado direito. E agora na nossa pose do exagero 2, a gente vai copiar aqui, Ctrl Shift V e vai botar mais ou menos no meio entre eles. Só que chegando na nossa próxima pose. O Smear a gente pode jogar ele um pouquinho mais para esquerda para ficar um pouco mais próximo do nosso Storytelling 2. E aí vou visualizar como ficou. Ó, tá funcionando legal já. Dá um Ctrl S, salvar e temos o nosso bambolezinho. Agora vamos fazer o nosso rosto. Então a gente vai clicar, criar uma nova camada, mesmo esquema de sempre, apertar F6, ponto para andar para o lado, F6. Aqui eu vou botar Raf, cabeça, vou botar para visualizar nosso Style Frame, trancar o nosso bambolê e vou criar aqui o nosso rostinho. Clicar no lápis, vou botar o traçado em 8. Então eu vou aqui simplesmente acompanhar o desenho da faixa. Agora eu vou fazer o rosto com lápis também. Apertar no lápis, botar o traçado em
5. Vou primeiro fazer o olho, fazer a marcação dele aqui, direitinho, igualzinho, mas mais parecido possível, nesse caso aqui, porque ele não vai se deformar, não vai mudar tanto nos próximos frames. Agora, fazer a pupila, fazer o outro olho da mesma forma. Selecionar com V esse olho todo, dá Ctrl C, Ctrl V, arrastar para cá, clicar com o botão direito, transformar, inverter horizontalmente. Aqui eu estou selecionando com V, vou manter ele mais ou menos no mesmo lugar, apertar Q, dar uma alteradinha de nada. Maravilha! Fazer o nosso focinho, a nossa linguinha, que ele está fazendo esse esforço, né? Fazer a nossa sobrancelha, que é importante para dar essa expressão para ele também. Maravilha, eu vou tirar aqui a visualização do nosso style frame para ver como tá ficando, tudo certinho. E agora eu vou selecionar esse frame todo, copiar e ir colando de acordo com como ele deve ficar. Primeiro eu vou dar um Ctrl C, já Ctrl Shift V para ele ficar igualzinho. Vou dar um Ctrl V também no nosso Storytelling 2 para a gente já entender como vai funcionar. Vou apertar Q, com V eu vou posicionar ele certinho onde a gente quer que ele fique. E eu posso comparar também com o nosso outro keyframe principal para ver se não está faltando nada. Então assim, a gente compara para ver se está no caminho certo, sabe? Tudo certinho aqui, que parece estar funcionando bem. Agora a gente vai fazer ele se movimentando do nosso primeiro keyframe para o segundo. Ctrl C, Ctrl Shift V. E a gente vai flipar para ver como tá funcionando. Olha, ele mexe bem pouquinho, então eu vou selecionar ele com V e vou jogar ele para o lado só um pouquinho. E a gente vai flipando para ver como fica. Ver o frame anterior, ver esse. Ó, para mim tá mexendo bem certinho. Agora aqui nesse do meio a gente dá Ctrl Shift V também, só que a gente já sabe que ele tem que ficar mais centralizado aqui. E como esse é o quadro do Smear, então eu posso deformar ele um pouquinho mais. Agora no do exagero ele vai estar bem próximo do nosso segundo keyframe principal, do nosso outro Storytelling, então a gente vai dar um Ctrl C nele e um Ctrl Shift V. Só que a gente vai comparar, ó, no nosso Styleframe principal tá aqui, e no do exagero ele tá um pouquinho mais pra frente, então a gente pode selecionar ele, talvez possa jogar ele um pouquinho mais pra esquerda, vamos ver, pra mim tá ok assim. Agora fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui ele tá saindo da nossa pose do Storytelling, não vai mexer muito. Vou selecionar ele, ligar o N-Skin pra gente ver o que tá rolando. Ele tá dando uma leve inclinada, então acho que a gente pode inclinar ele um pouquinho aqui também. Pronto, ficou assim. Agora a mesma coisa do Smear do outro, a gente vai dar o Ctrl V e vai colocar ele mais centralizadinho. A gente pode dar uma distorcida nele. E agora, no nosso exagero 2, a gente pode copiar o nosso primeiro style frame e simplesmente dar um Ctrl Shift V e jogar ele um pouquinho mais pro lado e ver como é que fica. Ó, o rostinho tá funcionando bem. O lance é todo esse, você ir flipando e vendo o frame anterior e o seguinte, para ver se ele não tá mudando muito entre si. Agora a gente vai ver a nossa animação toda e aqui é uma parte importante. Sempre quando a gente acaba o nosso RAF, é uma parte que a gente tem que ver se a nossa animação está funcionando, se está fluido, se está passando a mensagem que a gente quer, se está com a velocidade legal e avaliar. Eu vou parar aqui, dar uma avaliada, vou corrigir alguns errinhos e vou partir para o nosso clean. Bom, agora a gente vai fazer o nosso cleanup. Vou selecionar todas essas camadas aqui do RAF, criar uma pasta nova e arrastar elas para essa pasta. Clicar 2 vezes, escrever RAF. Clicar com o botão direito, transformar em guia, assim ela não vai aparecer quando a gente exportar de jeito nenhum. Criar uma nova camada, selecionar essa pasta com o botão direito também e propriedades, opacidade 50%, que aí não vai atrapalhar a gente em nada. Criei uma nova camada, cliquei 2 vezes, chamar de clean, corpo. Vou pegar o nosso style frame aqui, clicar com o botão direito nele. Propriedades, visibilidade, para a gente poder ver ele bonitinho, tirar a visualização do nosso RAF e tirar o cadeadinho do nosso style frame. Por quê? Para a gente poder pegar a cor certinha que a gente tem nele aqui. Apertei o I, apertei na corzinha do traçado, ela vai aparecer aqui, eu vou apertar nessa setinha. Agora eu posso trancar ela de novo aqui com o cadeado, apertar o botão direito, propriedades,
opacidade 50%. Maravilha, a gente tem aqui nossa camadinha de clean. E eu vou criar os keyframes para ela, apertar F6, andar para o lado com o cursor ou com o ponto. A gente anda para a direita e vírgula a gente anda para a esquerda. Vou botar para visualizar o nosso RAF, mas a gente não vai precisar tanto agora porque a gente vai fazer a parte do corpo do gatinho. Então tá bem parecida com o que a gente fez no nosso style frame. Vou aproximar aqui para a gente poder fazer bem igualzinho. Apertei o lápis. No traçado eu vou manter o 8 e vou começar a fazer o nosso clean. Vou seguir bem o que a gente fez no style frame e posso ir corrigindo as coisas que a gente precisar aqui. Vou fazer o rosto separado, então primeiro eu vou fazer o nosso bracinho. Primeiro eu faço as linhas de uma forma não tão certinha para depois poder vir com as nossas ferramentas do Animate e ir consertando elas. Assim não preciso ficar refazendo elas várias vezes caso eu erre. Por exemplo, aqui a gente já tem certinho como vai ser o nosso traçado do cleanup. Só que ali ainda tá com uns errinhos que eu não gostei. Não tá do jeito exatamente do que eu queria. Então eu posso chegar aqui, apertar o V e ir consertando essas linhas para ficar exatamente como a gente quer. Então aí você pode usar essas ferramentas à vontade para deixar o mais certinho possível o seu clean. Aí eu posso apertar A também, ele vai mostrar os pontinhos, vai mostrar o Bezier, que a gente já conhece do After também. Posso usar suavização também, usar o V para juntar as linhas. Às vezes elas criam muitas linhas a mais. Eu sempre recomendo não fazer muito um traçado em cima do outro. Tentar deixar um sempre do ladinho. Porque se a gente faz, por exemplo, se a gente tá fazendo aqui, aí, errei esse traço, consertei, vou fazer em cima. Aí, cara, quando a gente precisar mexer, a gente vai ter uma confusão de traço. Então, sempre tenta fazer um do ladinho do outro e vai ajustando conforme você achar melhor também. Para fazer essa mágica que ele vai suavizando sozinho, a gente vai aqui em editar, atalhos do teclado, vai abrir uma janelinha pra gente. A gente pode escrever suavizar, ou se o seu Animate estiver em inglês smooth, a gente aperta aqui em suavizar, aperta adicionar, aperta S, aperta OK e tudo certo. Agora quando a gente tiver alguma linha, a gente aperta V nela e aí a gente consegue visualizar, aperta S e ele vai dar uma suavizada nela pra gente, beleza? Então aqui você pode ir consertando as suas linhas uma por uma e usando a ferramenta V, A, a gente pode selecionar também aqui e deletar, precisar deletar. E assim a gente pode ir fazendo o nosso clean. Eu vou fazendo aqui para a gente poder adiantar, não ficar tão demorado o nosso tutorial. E vou fazer também o bambolê e fazer o olhinho em camadas separadas. Bom, a gente tem aqui o nosso clean do nosso gatinho bamboleando. Só para eu te mostrar aqui, eu fiz as partes do corpo dele em camadas diferentes para facilitar o processo. Faixinha da cabeça eu fiz em outra e os olhos eu fiz em outra. Justamente para a gente poder ter a autonomia de mexer nelas, poder fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no RAF, que é copiar e colar as camadas, para agilizar o nosso processo. Agora vamos pintar. O que eu queria fazer aqui, antes de pintar com o nosso baldinho de tinta, é pintar o nosso olho. E eu queria fazer ele de uma outra maneira, de uma maneira diferente, dele mudando um pouquinho em cada frame. E aí eu vou fazer dessa maneira aqui que eu vou mostrar pra você. Tô aqui na camada do olho, tô com o nosso lápis da mesma cor e eu quero que ele esteja preenchido dessa maneira aqui, como se ele tivesse com um rabiscadinho dentro. Eu acho que vai dar um efeito bem legal e eu vou fazer isso em todos os frames, rabiscar ele de maneiras diferentes e pintar a nossa sobrancelha dessa mesma cor também, do nosso traçado. Fazer isso no primeiro frame, fazer no segundo também, pra ficar com esse tremidinho. E ficou assim a nossa animação com os olhinhos pintados diferentes entre si. Eu usei o baldinho de tinta também e já pintei a nossa sobrancelha, que vai ser da mesma cor que o traçado. Agora, bora pintar a nossa animação. Vou começar pelo corpinho. Vou pegar a nossa imagem aqui de referência, clicar com o botão direito, propriedades, visibilidade, deixar ela na cor certinha, trazer ela para cima, apertar V, trazer ela um pouquinho aqui pro lado. Primeiro de tudo, vou criar uma nova camada aqui, chamar ela de background, nosso fundo, apertar I, e aí eu vou pegar essa cor de fundo que a gente tem aqui, que já tá bem certinha. Vou criar um retângulo, um quadradinho, na real.
e deixar ele aqui desse tamanho, na camada de background do nosso fundo. Vou trancar ela, porque a gente não vai precisar dela agora, e vou pintar o nosso corpinho, que tá aqui, Clean Corpo. Vou na nossa imagem de novo, nosso Style Frame, apertar I, e aí vai aparecer a nossa cor aqui. E aí a gente aperta K e vai pintar. Vê aqui embaixo, tamanho da separação, para fechar espaços largos, porque sempre pode ter algum espacinho que não esteja totalmente fechado, e aí isso pode atrapalhar a nossa vida. E aí apertei o baldinho de tinta e posso ir pintando cada frame. E podemos ir pintando cada frame aqui do nosso corpício. Pintei todos os rostos do corpinho. Então, por enquanto, a gente tem isso dele. Vou trancar. Agora, a próxima coisa que eu quero pintar é o bambolê. Então, vou destrancar a nossa imagem, apertar I para pegar a nossa cor do bambolê. Vou apertar K, trancar a nossa imagem de novo e vou aqui na camada do bambolê para ir pintando ele com o nosso baldinho de tinta. Já temos a cor selecionada certinho. Então, é só pintar com o baldinho de tinta aqui. Maravilha! Agora, podemos pintar a próxima coisa, que é a nossa faixa. Vou destrancar ela aqui. E ela tem a mesma cor do nosso bambolê. Na camada dela, baldinho de tinta, vou pintando certinho em cada frame. Vou fazer isso em todas as etapas aqui, pular, para não ficar tão demorado pra gente, e mostro pra você como ficou. Bom, gente, ficou assim nossa animação. Agora, vamos exportar. Eu quero que ele dê vários loops antes de acabar de fato, porque aqui ele só tá dando um loop e quando a gente vê só uma vez fica meio difícil de entender, fica bem rápido. Então a gente vai fazer assim, vou transformar tudo aqui no tamanho certinho que tem que ser, que é de 16 frames, eu apaguei o outro frame aqui da frente para não atrapalhar a gente, que era basicamente a repetição do nosso storytelling. Vou deletar aqui o nosso RAF, que a gente não precisa mais dele. Nossa imagem aqui de referência eu vou apagar também. Vou criar uma nova camada, criar só algum objeto para ela aqui, um quadradinho bonitinho, e vou transformar ela em símbolo. Vou clicar nela e apertar F8. Cara, o que é símbolo? Nunca ouvi falar disso. É como se fosse uma composição, mas ele funciona de umas maneiras diferentes, como no After. Para quem não usa After, ele vai criar como se fosse uma nova linha do tempo, um novo conjunto de coisas. Então a gente vai criar aqui, símbolo 1, vou deixar esse nominho mesmo, deixar ele em gráfico e apertar OK. Show! Aí agora, ó, ele vai chamar símbolo gatinho. Show! Tá nesse quadrado rosa, certo? Vou clicar nele 2 vezes e aí ele vai abrir aqui essa camada 1. Se a gente ver nosso palco, tá aqui escrito símbolo 1. Se a gente aperta a setinha pro lado esquerdo aqui, ele volta para nossa cena normal. Mas eu quero nele agora. Então você pode ver que ele é totalmente uma coisa diferente do que ele era antes. O que eu quero fazer? Eu quero trazer toda a nossa animação do gatinho para dentro dele. Vou selecionar tudo, clicar com o botão direito, copiar camadas. Agora eu vou clicar no nosso símbolo, clicar com o botão direito de novo e colar camadas. A gente espera um pouquinho, ele vai aparecer aqui. E ele apareceu meio tortinho, tá vendo? Então a gente precisa deixar ele no lugar certo. Vou clicar aqui em editar vários quadros, colocar o alcance dele para todos os quadros, apertar V, selecionar tudo e mover com a setinha mesmo para colocar ele no lugar certo. Bom, perfeito. Ele tá aqui dentro desse símbolo, no lugar certinho. Agora a gente vai sair desse símbolo, apertar essa setinha aqui que vai para esquerda. Esses aqui que estão aqui embaixo eu vou simplesmente deletar, isso mesmo. Vou jogar ele um pouquinho mais para cima, para ele ficar mais centralizadinho, direitinho. Vou checar aqui, ver se ele está funcionando. Temos o nosso símbolo aqui. Agora, qual é a grande sacada dele, que também é muito legal? Tá aqui, objeto, eu fui aqui em propriedades, e ele tem essa propriedade aqui de se repetir. E eu vou acionar ela. Ou seja, nossa animação dura até o frame 16. Mas se eu aumentar, por exemplo, ela mais um pouco, se eu apertar F5 aqui e ela ir, por exemplo, até o 21, quando a gente chega aqui no 16, ela, começa a repetir. Vou botar mais ou menos ele até o 64. Eu consigo arrastar também, simplesmente puxando por aqui, tá vendo? E aí, a nossa animação vai durar 4 segundos.
Então, Ctrl S, salvar nosso trabalho, arquivo exportar, exportar vídeo mídia, vai abrir essa janelinha aqui, você pode clicar aqui nessa pastinha para escolher, pode mudar resolução, tô deixando 1080 por 1080 mesmo, e vou botar exportar. E tcharam! Ficou assim o nosso gatinho bamboleando. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Se fizer o tutorial, marca o layer e me marca também pra gente poder repostar o seu trampo. E é isso, eu espero que você curta fazer esse gatinho. Obrigada pela atenção, beijão e é nóis!